Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos juntos, mais uma lição da nossa escola bíblica. E nós, nessa oportunidade, estudaremos a urgência do discipulado. É algo que se faz urgente. Poder ensinar, discipular, encaminhar aqueles que estão vindo para essa maravilhosa luz de maneira correta, adequada, ensinando os preceitos para que eles possam ter uma boa base para continuar na sua caminhada. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos por esses momentos, Senhor, que passaremos aprendendo da Tua Palavra, pedindo ao Senhor a Tua bênção, pedindo ao Senhor que venha abençoar todos aqueles que estarão conosco, aprendendo desta maravilhosa lição, deste tema que o Senhor nos reservou para essa noite. Deus e Pai, pedimos a Tua bênção em o nome do Senhor Jesus. Amém. A urgência do discipulado. Essa é a lição de número 12 da nossa revista, que traz por tema o verdadeiro pentecostalismo. Então é a lição de número 12. E o nosso texto áureo, nosso texto de ouro, que é a nossa lição, ela está embasada, está em Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, verso de número 19, que diz assim: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Portanto, ide, o Senhor Jesus ensinando, o Senhor Jesus dando a ordem imperativa. É uma ordem que o Senhor deu à sua igreja. Igreja não é denominação, igreja não é templo, igreja somos nós. O Senhor Jesus deu a sua ordem a nós. Ide por todo o mundo, ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A verdade prática nos diz assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre, na igreja, para ajudar o desenvolvimento e o crescimento espiritual. Então, o discipulado é o que nós chamamos de aprendizado dos primeiros passos, né? Daquele que está chegando agora, aquele que está começando a sua caminhada. Ele precisa de uma base sólida de compreensão, de simulação. Então ele chega e ele recebe essas orientações, recebe essas aulas de aprendizado para uma base sólida da sua caminhada. Isso nós chamamos de discipulado. E é urgente, se faz necessário aprendermos, fazermos discípulos, para que as pessoas possam caminhar, não na ilusão de um evangelho que não existe, mas na certeza e na garantia daquilo que o Senhor nos deixou e que é real. O evangelho não é só rosas, tem espinho, e por isso nós precisamos ter consciência do que é caminhar no evangelho. Bem, a nossa lição, todas elas têm a sua leitura bíblica em classe, e eu quero poder ler
né, o que a nossa leitura bíblica está dizendo, que encontra-se em Mateus 28. Desculpa. Muito bem. Está escrito assim. Mateus 28, a partir do versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte de Jesus lhe tinha designado. E quando vieram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, neste texto, que é exatamente onde encontra-se o nosso texto áureo, a base da nossa lição, ele está dizendo que é necessário que nós vamos. Não é que eles venham, mas é que nós vamos. E existe uma diferença, né? Às vezes nós estamos no templo orando, pedindo ao Senhor: Deus, manda a gente, salva a gente, né? E o texto está dizendo: portanto, ide, não vinde, ide, vai ensinar. O texto está dizendo: vai ensinar. Não está dizendo: venha receber as pessoas para ensinar. Vai ensinar, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos entrar no ponto introdutório da nossa lição, que nos diz assim: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é fundamental, importância como base inicial na formação cristã, o novo convertido, a forma que a igreja local o desenvolverá somente na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Muito bem. Meus irmãos, é muito importante que esse discípulo, essa pessoa que está chegando, a que nós chamamos de novo convertido, ela tenha uma base sólida para a compreensão deste contexto que ela está entrando, nesse mundo que agora ela começou a visualizar por meio das ministrações da Palavra de Deus. É tudo muito novo para essa pessoa, é tudo muito interessante, mas é uma base que precisa ser muito bem aplicada para que essa pessoa não se iluda com coisas que não existem, né? Tem muitos por aí pregando evangelhos que é só maravilha, e nós sabemos que não. Né? Então nós temos o dever de trazer a esse discipulado, a esse novo convertido, né, toda a verdade do Evangelho, para que essa pessoa não se decepcione com a igreja, com Jesus, com nada. Glória a Deus.
O primeiro tópico da nossa lição, ele diz assim: o que é o discipulado? O que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito circular e religioso. Qualquer sentido deste termo se aplica ao cristão. Primeiro subtópico do nosso primeiro tópico diz o discipulado. O termo se aplica com frequência nos evangelhos seguidores de Jesus. Lá em Mateus 5:1, João 2:12, disso segue o discipulado, o ensino para os seguidores de Jesus, ou seja, é o ensino bíblico básico para um novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional, social. O ministério do ensino ocupa-se espaço relevante no cristianismo e aparece na lista dos dons da graça de Deus. É ensinar, haja dedicação ao ensino. Isso está escrito em Romanos 12:7. Então, o Senhor deixou aqui, por meio da carta que Paulo escreve aos Romanos, que aquele que ensina, que haja dedicação para ensinar. Então, nós que temos este dever, e o dever de ensinar é de todo cristão, você é cristão, você deve ir fazer discípulo. Então, nós temos que se dedicar naquilo que o Senhor nos dá, para que possamos passar com clareza e ensinar este que tanto precisa aprender. Então, essa palavra, discípulo, ela está associado a todo aquele que está começando, aprendendo, né? Começando nessa nova carreira cristã, nessa nova caminhada. Então, a Bíblia, ela trata essa palavra discípulo associado a este que está começando nessa nova caminhada cristã. O segundo subtópico da nossa lição é a grande comissão. Grande comissão é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinai todas as nações, ou faça discípulos a todas as nações, na Nova Almeida atualizada é neteuan, fazer discípulos ou discipular. O discípulo não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual. Cada cristão, além do discipulado, ele também ordenou que esse novo discípulo guardem o que aprenderam, ensinando-as a guardar todas as coisas e vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas, os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento desta palavra. Atos 2:42. 4, de 1 ao 2, do 5, capítulo 5, do versículo 21 ao 28, mostra a igreja de Atos dos apóstolos perseverando na doutrina, né? Ensinando-os a guardar a doutrina, a viver essa nova vida, não só como pessoas que soube de alguma coisa, mas não tomou para si como algo próprio a se pôr em prática. Então, essa grande comissão, ela também tem outros nomes que a Bíblia dá aqui, como, né,
aquele a quem Jesus designou para a evangelização, para o discipular ou fazer discípulos. São vários nomes que, hora ou outra, a Bíblia ela faz menção. Ora, o Senhor chama a grande comissão. Esses que foram chamados para ensinar. Né? Tem outros nomes que a Bíblia dá, né? Como o ide, fazer discípulo, enfim. Então são várias vezes que a Bíblia fala toca nesse assunto do ide e fazer discípulo. E a grande sacada é que nós não só ensinamos e viramos as costas, ensinamos e fazemos com que essa pessoa guarde esses princípios, vivam esses princípios, né? Ensinando e também aplicando isso de maneira que essa pessoa ou que as pessoas não só aprendam, mas que ponha em prática, faça uso daquilo que está aprendendo para poder viver a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. É muito comum você encontrar por aí pessoas que conhecem, que têm um conhecimento até bonito a respeito de Jesus, que tem um conhecimento das Escrituras, manuseia bem as Escrituras, tem um bom conhecimento, mas na vida prática da pessoa você observa que não tem uma mudança, que não corresponde. A pessoa sabe falar do assunto, mas vive de qualquer maneira. Não vive de acordo com aquilo que você conhece a respeito de Jesus e que Jesus espera de nós. Então, não é só saber a respeito, temos que pôr em prática aquilo que nós aprendemos. O terceiro subtópico do primeiro tópico diz assim: a educação cristã, a doutrina dos apóstolos, até dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou os seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos consta a diversas disciplinas sobre Deus e Jesus e o Espírito Santo, a Trindade, sobre os anjos, sobre os homens e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a sua vinda, a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, com a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino nesse contexto pode se referir também ao curso de teologia. Muito bem, nós estamos dizendo que dentro dessa área de ensino, teologia é o estudo da Bíblia. Dentro desta área de ensino, é importante que nessa educação cristã, o discipulado, aquele que está aprendendo, ele venha tomar base de forma organizada. Todos esses assuntos que aqui abordamos, né? Toda essa grade curricular a respeito de Jesus, Filho de Deus, Deus Pai, Deus Espírito Santo, a Trindade, né? A morte, a ressurreição, pecado, expiação dos nossos pecados, todo esse contexto para que ele venha de uma forma clara a compreender todo este âmbito,
ele venha aprender de forma organizada. Isso nós temos, faz parte da grade curricular para o ensino de um principiante, de um discipulado. Isso ele deve buscar, nós devemos ensinar, porque essa é a base para que eles possam começar a sua vida cristã de uma maneira muito sólida, de uma maneira boa, para que ela continue com os pés firmes na rocha, que é Cristo Jesus. Vamos começar o tópico de número 2, que diz assim: o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. É a tríplice, é o tripé, são 3 fundamental base para que o discipulado seja feito com sucesso. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém, logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas, e continuava valendo atualmente. Muito bem. Primeiro pé dessa tríplice é a palavra, tá? A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas no Antigo Testamento e depois pelos apóstolos no Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso quer fazer que eles continuem ou continuavam ao aprendizado sobre o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto na Escritura quanto na própria experiência dos apóstolos, quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno e depois do Pentecoste por meio do Espírito Santo. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, ele ainda nos deixou ensino pela palavra de Deus, a Bíblia. Então, meus irmãos, essa primeira palavra, esse primeiro tópico fala sobre a palavra, que é uma das tríplices deste tripé, é um pé, é um desses 3 pés fundamentais para o ensino do discipulado. Palavra, comunhão e serviço. Palavra, comunhão, serviço. Palavra, que acabamos de hora de ler, faz com que tenhamos a base, né? O direcionamento. No Antigo Testamento, a palavra foi revelada por meio dos profetas. Nós vamos ver nos Antigo Testamento os profetas, homens que Deus inspirou para poder falar a sua palavra e deixar a mesma registrada. No Novo Testamento, nós temos o próprio Cristo nos ensinando a sua palavra e os apóstolos pós-Cristo, que também nos ensinou a sua palavra, que foram revelada pelo próprio Cristo, que os ensinou, e também o Espírito Santo, depois do Pentecoste, que os capacitou ainda mais para que o conhecimento dessa palavra viesse a ser explanado. Então, ficou registrado essa palavra
como Sagrada Escritura, como Bíblia, tá? E todo este conteúdo que os nossos apóstolos, depois que receberam o Espírito Santo e foram capacitados do Espírito Santo para dar continuidade a essa igreja, eles também escreveram, por meio da revelação do Espírito Santo, escreveram e nos deixou registrado palavras poderosas de Deus, para que tomamos base, para que tomamos conhecimento para o nosso aprendizado. Então, nessa tríplice, neste tripé, a primeira é a palavra. Nós precisamos aprender a palavra. E a palavra, ela está aqui, contida nessa biblioteca. Esse conjunto de livros maravilhosos. Então nós temos aqui a palavra, que é nosso primeiro subtópico. Nessa tríplice vem a comunhão, ter tudo em comum e partilhar da mesma crença e comunhão. A palavra grega kainomia significa comunhão, compartilhar ou partilhar mutuamente de algum evento comum e acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento das pessoas com o seu próximo, e nunca no ser humano com Deus. Embora Abrão tenha sido chamado amigo de Deus, o Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da Nova Aliança. A comunhão no cristianismo envolve tanto um relacionamento entre irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então essa comunhão, ela é algo maravilhoso, que hoje desfrutamos. Jesus nos ensina a ter comunhão. Ele nos ensina que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Devemos valorizar o próximo como a nós mesmos. Devemos amar até os nossos inimigos. Devemos ter comunhão com Deus. Quando Ele nos ensina a orar, Ele fala de uma comunhão. Pai nosso que estais no céu. Ele traz para perto, Ele mostra comunhão. Glória a Deus. Então, a segunda perna dessa tríplice, a primeira é a palavra, a segunda, comunhão. Devemos desfrutar dessa comunhão. Comunhão que no Antigo Testamento eles não desfrutaram, mas que hoje temos essa possibilidade de desfrutar. Terceiro ponto, comunhão na Igreja de Jerusalém. A Igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinomia. O que o texto sagrado diz é que se trata apenas de compartilhar algo. Que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. O coração diz respeito de um centro de vida na mesma inclinação. A alma é a sede das emoções e fala dos mesmos afetos e sentimentos. Todos os crentes tinham o mesmo propósito e a mesma esperança, servindo o mesmo Senhor. Então eles viviam, a igreja
de Jerusalém vivia essa comunhão um para com os outros, o mesmo sentimento de partilhar, de vivermos da mesma maneira, amando o próximo como a si mesmo, tendo cada qual como seu irmãos em Cristo Jesus, e ninguém querendo ser mais do que ninguém, senão cada um respeitando e amando o próximo como a si mesmo. Que maravilha! Glória a Deus! Que maravilha de comunhão! E tem o serviço, que faz parte dessa tríplice, este tripé, que é a palavra, comunhão e serviço. O serviço trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para ninguém, é algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, a maioria das vezes, ao sacerdote no santuário, ou também qualquer pessoa temente a Deus. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão é representado sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações. Isso de Deus esperava cada um, que nós nos cumprimento da grande comissão. Muito bem, isso aqui é importante, tá? Na igreja primitiva de Jerusalém, essa aqui nós estamos falando da comunhão exemplar, tá? Essa igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão está representado, tá? Na comunhão, no partir do pão, nas orações, isto é, que Deus espera de cada um de nós no cumprimento dessa grande comissão. Você faz parte dessa grande comissão, você faz parte dos escolhidos, você faz parte daquele a quem o Senhor chamou para poder discipular, ensinar. E o que Deus espera de nós é que, como tal, desfrutamos desses três pilares, dessa tríplice, deste tripé. Nós temos palavra, temos comunhão e temos o serviço. É o fazer acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Que possamos no partir do pão, nas orações, na perseverança das Escrituras, fazendo acontecer, que possamos estar juntos, desfrutando para a glória do nome do Senhor. Nós vamos para o terceiro tópico desta lição, que diz assim: o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é a ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Primeiro, o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir um novo convertido sobre vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas, por isso
Isso porque elas se tornaram novas criaturas e passaram a viver uma nova experiência. Eles precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, 18. Este é o crescimento espiritual sadio. Muito bem. Meus irmãos, é necessário que cada um receba de uma forma organizada o conteúdo que faz com que eles tenham uma base sólida para o crescimento, amadurecimento espiritual. Nós temos os nossos cultos familiares, onde os temas são sugestivos ao Espírito Santo que guia aquele a quem estará ministrando. Hoje à noite temos culto, por exemplo, e o Espírito Santo, por certo, já colocou no coração uma palavra, e essa palavra ela vem de acordo à necessidade, e às vezes é a necessidade do dia, naquilo que você passou, está vivenciando neste dia ou por esta semana. Logo, isso não nos traz um ensino temático e contínuo que trata a fazer com que um discipulado venha compreender de uma forma organizada, né? A pessoa ouve a palavra, recebe a palavra lhe faz bem. Porém, é diferente de uma escola organizada, com os ensinos organizados, que trata de ensinar organizadamente toda a estrutura espiritual pela qual esse indivíduo começou a trilhar, aceitando ou recebendo Jesus como seu Salvador. Então, nós temos os nossos cultos, isso nos faz bem, nos alimenta, mas não são ensinos contínuos que faz com que o discipulado venha a entrar em uma lição e ir subindo ou descendo degraus de formas que organizada para o aprendizado como discipulado, para o amadurecimento da sua fé. Então, é por isso que se faz necessário, além dos cultos de rotina, que serve para a alimentação da nossa alma, nós termos as nossas classes de discipulado, onde faz com que esse que começou na fé tenha um ensino organizado por temas e que esses ensinos traz a ele uma base sólida. Amém? O crescimento numérico. O processo dos discipulados proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que os apóstolos de terceira, a viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, treinar obreiros para a seara do Senhor. E ele ficou ali durante 3 anos. Muito bem. Nós vemos aqui que Paulo, quando ele faz a sua primeira viagem missionária, ele vai e implanta igrejas. Aqui nós estamos falando da terceira viagem que ele vai só para treinar obreiros. Faz com que nós entendemos que esse discipulado agora se faz necessário, porque primeiro, ele traz um crescimento espiritual, depois ele também traz um crescimento de pessoas, A ovelha gera ovelha. Eu ensino uma ovelha, essa ovelha ensina outra ovelha, que ensina outra ovelha, e esse traz essa quantidade de pessoas. Nós estamos falando
Primeiro falamos do crescimento espiritual, agora do crescimento numérico de pessoas. E o terceiro ponto, o exemplo da igreja de Antioquia, na Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado com gregos. O apóstolo de Jerusalém vieram Barnabé, os apóstolos de Jerusalém vieram a Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convidados, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé, então, hesitou em buscá-lo em Tarsus para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro, assim desde muito cedo. Na história do cristianismo, a igreja se preocupa com os discipulados, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Muito bem, estamos aqui falando de uma atenção que se fazia necessária até que Barnabé achava melhor que Paulo tratasse diretamente com esses novos crentes, por ter costumes bem diferentes dos outros que ele já havia tratado, e cada qual foi tratado da maneira que se foi necessário. Então nós sabemos que fazer discípulo não é fácil. Fazer discípulo requer treinamento, paciência, amor, amar pessoas, amar o próximo. E aqui, exatamente aqui, nós vemos a preocupação de Barnabé com relação a esses novos crentes. Quem poderia? Crentes de costumes estranhos. Quem poderia fazer, quem poderia cuidar desses crentes de maneira que não viéssemos a perder, não viéssemos correr o risco de perdê-los. Aleluia, que lindo isso, que lindo, que muito bonito. Talvez se eles entregassem na mão de outra pessoa que não soubesse como conduzir a situação, poderíamos ter perdido almas para o reino de Deus. Mas com as pessoas certas, no lugar certo, com o amor de Deus no coração, essas pessoas foram instruídas, foram capacitadas e o nome do Senhor foi glorificado. Meus irmãos, a conclusão nos diz assim: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada, e a base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Glória a Deus. Que bom. Eu lembro quando eu era pequenininho que eu tinha lições no ensino circular. Eu tinha aulas de religião. Que bom era ouvir. Meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que possamos sempre estar atento a poder ensinar, a
poder ajudar quem precisa, de uma forma que sempre tenhamos o cuidado de não perder, sempre com muito amor, fazer com muito amor para não perdermos e o reino do céu sempre ganhar. Vamos orar e agradecer a Deus. Querido Deus, obrigado por mais essa lição que o Senhor nos permitiu aprender. Como é necessário o serviço do discipulado, do ensinar, do instruir, para que esses novos cristãos tenham uma base sólida a respeito de Ti, deste novo caminho, deste novo propósito. Abençoa, Deus, cada um a quem o Senhor colocou, chamou para poder ensinar, para que possamos estar sempre atento a não perder, mas sempre fazer o melhor para o Teu reino e a Tua glória. Deus abençoe cada aluno, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.